Olá, cancerianos! Como vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Câncer. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração. Aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Câncer. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Câncer, precisam saber para este momento das vossas vidas. Quais são os recados? Quais são as orientações do universo para os queridos regidos sob o signo de Câncer? O que eles precisam saber para este momento das vossas vidas? Que interessante isso aqui para vocês. Quais são os recados? Quais são as orientações do universo? Que lindo! Para os queridos regidos sob o signo de Câncer. E vamos lá, meus queridos, olha só que interessante. Nós estamos numa leitura para vocês, signo de Câncer, regidos pelo elemento água. E olha só quanta água aqui para vocês. 3 vezes essa energia do elemento água. Vocês sabem que não existem coincidências, o acaso não existe, né? E essa potência da água aqui me traz essa sensação de renovação, exatamente como essa carta aqui bem no centro da vossa leitura. Essa necessidade de renovar, e tanto é verdade, aqui me trazendo essa mudança de ares para vocês, que tem também essa virada na engrenagem. Então, assim, realmente as coisas estão mudando e estão mudando para melhor, estão mudando para novas perspectivas, mudando para novos rumos, no sentido de avanço, no sentido de progresso aqui para vocês. É a hora de sair de lá de baixo, é a hora de sair de alguma situação que porventura você se via lá embaixo. Pode ser que esteja associado a aborrecimentos, pode ser que esteja associado, sabe, assim, aquela... aqui vem muito forte aquela sensação de que a gente tem que ficar segurando uma situação por um determinado momento e mantendo isso, fazendo essa contenção, fazendo essa barreira, segurando isso, mas a gente sabe dentro da gente que o dia da mudança, da renovação vai acontecer. Exemplo, pode ser que seja sobre aquele trabalho, por exemplo, que você está indo e você sabe que não está mais legal, é aquele trabalho que você tem que se segurar, as energias são dissonantes, tem uma energia densa ali naquele lugar, a frequência das pessoas não é legal e você está se sentindo literalmente ali fora da água, né, fora do contexto. Então, assim, aqui vem para mim, eu dei o exemplo do trabalho, mas vocês podem levar para qualquer outra situação das vossas vidas. Então, me traz essa sensação de sair de lá de baixo e dar a volta por cima, não só renovando sobre uma questão aqui de repente, um lugar de trabalho, pode ser para um novo lugar, para uma nova proposta de trabalho para vocês, tem essas perspectivas aqui na vossa leitura, mas principalmente, gente, sobre uma questão energética, sabe? Sobre uma questão de renovação do ser, de restauração do ser. Esse ano é um ano, por ser ano de regência 9, um ano de 2025, ano que pulsa na frequência do 9,
Então, ele vem falando sobre pontos culminantes. O que são esses pontos culminantes? É sobre aquele ponto de virada, ou seja, vai, chega lá no máximo até uma hora que tem que transbordar, que tem que extravasar. Então aqui, olhando para essas ânforas, me dá essa sensação que é perfeita com essa sintonia do ano, que imagina que a gente tem ali um copo de água, né? Enfim, e aí a gente encheu aquele copo até aquele determinado volume, até a sua capacidade máxima, e aí chega um determinado momento em que não tem mais espaço. Então começa a vazar, começa a extravasar. E aí é sobre aquele ponto em que você olha para aquela situação, aquela determinada situação, e você fala assim, nossa, não dá mais para ficar assim. Então precisa desta renovação. E energeticamente falando, isso também fica muito poderoso. Então assim, precisamos estar fluindo para lugares, pensamentos, situações, relacionamentos, precisamos estar fluindo num direcionamento de restauração, num direcionamento em que a gente se sinta melhor, em que a gente não precise, exatamente como aqui, ficar sustentando, veja, é um bastão fazendo uma barreira e todos os outros ali fazendo uma pressão. Então é como se fosse assim, né? Então tem uma pressão muito grande em cima desse único bastão. Imagina que é você se segurando energeticamente falando, enquanto tem uma opressão muito forte, pode ser através de julgamentos, pode ser através de críticas, pode ser até energeticamente falando. E aí chega um determinado momento em que assim, não só o fator da situação em si, mas a energia que está em cima de você sobrecarrega. Então, o que tem que fazer? Tem que renovar, tem que transformar, tem que purificar. E é isso que vem aqui bem no centro da vossa leitura, e essas mudanças que vêm para vocês, vêm neste sentido, de vocês estarem renovando as energias, de estarem fortalecendo também o vosso campo áurico vibracional, e para alguns de vocês, essa reviravolta, são vocês de novo dando a volta por cima e saindo, gente, dessa situação, que como eu disse, pode ser que seja algo desafiador dentro de um trabalho que você realiza, pode ser que seja dentro de um relacionamento ou em qualquer outra situação da sua vida. São mudanças aqui para vocês, meus queridos, que já começaram internamente, muito por conta desta situação energética. Então, exemplo, você sente que você está ali exatamente como esse bastão. Então, assim, todo dia dessa forma é muito desafiador viver assim, e a gente sabe que não dá para viver assim e segurar isso por muito tempo. Então, a necessidade de fazer um planejamento, até no sentido da sua mente, né, de você organizar seus pensamentos nesse sentido da mudança, isso já está em sintonia com o universo. E aí, gente, todas as vezes em que a gente traça assim, funciona da seguinte forma, eu vou explicar exatamente dessa forma aqui. Aqui é muito legal essa representação dessa carta. Por quê? Porque tem essa estrela pulsando aqui. E eu vou dizer aqui, tá? Não sei se foi pensado dessa forma quando os autores criaram esse deck, mas tô dando a minha visão aqui, tá? Então, assim, nós temos 7 chakras, tá? Deixa eu só ver se tem 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ah, é isso mesmo, tem a ver sim. Deixa eu ver só mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É isso mesmo. Então, o que acontece? Nós temos, olha só que interessante, eu tive essa percepção agora. Nós temos 7 chakras, tá? 7 chakras que correspondem a pontos energéticos no nosso corpo, né? São pontos energéticos que correspondem a pontos no nosso traje terráqueo espacial. E aqui em cima nós temos o chakra da estrela da alma. Então, é sobre essa conexão aqui com esse ponto. Quando nós estamos numa frequência de idealizar já algo, veja, a estrela da nossa alma. Então, quando nós já lançamos, olha, veja que essa estrela ela tá maior, ela tá num desenho maior do que as outras. Então, quando nós lançamos
para o universo esta frequência desse pulso, dessa estrela da alma, nós estamos emanando um sinal. Assim como uma antena, então nós somos como antenas, nós emanamos e captamos sinais. Exatamente como uma antena faz, uma antena emana e capta sinais, tá? Então o que acontece aqui? Eu estou falando isso para vocês, gente, com base em estudos, em pesquisas, tá? E de toda a minha vivência nessa área, tá bom? Então tenho respaldo para falar isso para vocês, tá bom? Então olha só, que interessante. Essa estrela é esse pulso que nós estamos emitindo. O universo sintoniza com essa energia, ou seja, recebe essa energia e traz para nós. E aí o que acontece? As mudanças vão acabar chegando e a engrenagem vai acabar girando nas nossas vidas mediante essa estrela da alma, que nada mais é do que a nossa conexão com a nossa divina presença eu sou, ou seja, a nossa essência. É por isso que muitas vezes a gente, muito antes de algo concreto acontecer nas nossas vidas, a gente já começa a ver que tem alguma coisa que está sendo modificada e a gente não sabe o que é. A gente fala assim, mas como assim? Será que, né? Eu nem pensei direito nisso, mas não. Esse pulso já tinha sido emanado, entende? A gente já lançou isso. Às vezes a gente faz isso de forma totalmente consciente. Às vezes a gente está fazendo e nem percebe que a gente está fazendo. Por isso que é importante observar a energia que a gente vibra, observar os pensamentos que nós estamos pensando, palavras, ações e tudo mais, porque tudo é vibração. Tudo é vibração. Isso é uma lei universal. E quando a gente entende como o universo, como o divino funciona, a gente consegue fluir a passos largos nas nossas vidas. E aqui são vocês. Então, esse pulso dessa estrela da alma, essa energia que você lançou para o universo, dessa necessidade de o divino, me ajuda, Deus, me ajuda a sair dessa situação, porque não estou conseguindo mais sustentar esta situação. Então o que acontece? O divino começa a trazer perspectivas de mudanças para vocês. Então nós estamos falando sobre realmente, meus queridos, um planejamento interno dentro de você, nesse sentido de sair desta situação, deste cenário. Podemos estar falando de uma mudança de vida, podemos estar falando de uma mudança no que tange ao seu trabalho ou sobre alguma situação que estava realmente sendo muito desafiadora de você sustentar. Então, como eu disse, julgamentos, ataques energéticos, aquela frequência densa, negativa, que não tem nada a ver com o seu coração, que não tem nada a ver com a sua energia, né? Não tem nada a ver com a sua frequência, e é muito desafiador a gente viver num lugar onde realmente as vibrações são dissonantes. Então, é dentro de um relacionamento, ok, você vibra de um jeito, a outra pessoa vibra do outro. Nossa, é difícil assim, né? Então, aqui nós estamos falando sobre novas perspectivas, sobre novos cenários, e aquilo que eu falei para vocês, é a água fluindo, gente. É a água, sabe, limpando, purificando e trazendo aqui movimento para vocês. Existe movimento para vocês, num sentido de vocês se renovarem energeticamente e renovarem as vossas vidas, num sentido, num movimento extremamente positivo, de boas novas, de bons ares, de novas conexões, pessoas novas que podem chegar de repente para somar, de repente para ajudar. Vamos supor que seja sobre uma mudança de cidade, aqui tem essa perspectiva para vocês. Então é uma mudança de cidade que você faz e você vai se encontrar com as pessoas corretas que vão chegar até você por conta dessa sintonia, vão chegar até você e fazer essa ajuda, esse alicerce no sentido de, olha, eu tenho um lugar, tenho uma imobiliária, tenho uma pessoa certa para você falar, entende? Então assim, esperem por este espírito de colaboração, de união de forças, de pessoas que possam estar chegando, até com relação a relacionamentos afetivos, de romance. Então assim, é sobre aquela pessoa que de repente vai fluir com você, fazendo uma parceria. Então não é mais sobre essa energia conflituosa, não, é sobre forças que agregam, ok? Agora as forças estão fluindo para um ponto de eixo, para um ponto em comum aqui, onde as forças se unem
Tá bom, meus queridos? Então é sim um momento aqui de boas novas para vocês, de mudanças positivas e que principalmente, meus queridos, vem trazendo uma renovação, vem trazendo um alento e colocando vocês num direcionamento muito bom e melhor. São vocês seguindo num caminho muito melhor. Eu digo aqui num caminho extraordinário para uma vida extraordinária. Então esperem por boas novas, lembrando que essa espera tem a ver com aquilo que você está emitindo. Lembra daquilo que eu falei sobre o chakra da estrela da alma? Lindíssima essa representação. E tem muito a ver também com práticas que a gente pode estar fazendo nesse sentido de perceber pensamentos, de perceber energias dissonantes. Então perceba com o que você está se ligando, com o que você está se conectando, e não deixe isso entrar dentro de você, sabe? Nós podemos sempre, nós vivemos num mundo de muitas nuances, de frequências principalmente, né? Então, assim, é importante a gente saber o que deixar passar por nós e não nos afetar, e o que fica e o que vai. E esse ano fala muito sobre isso, é um ano que fala sobre colheita. Então, o que nós queremos trazer, que nós podemos colher, que pode nos impelir para frente num movimento positivo, num movimento ascendente, ou o que pode nos prejudicar, o que pode nos retardar o nosso movimento, né? Então, assim, o que agrega e o que não. Então, é importante a gente perceber essas movimentações e estarmos atentos nesse sentido, cuidando das nossas energias e observando que nós temos este poder de criar esse campo positivo de defesa, né? E podemos sim cuidar do nosso terreno interior, da nossa vida interna, daquilo que se passa dentro de nós. Agora, o que fazem para nós, isso a gente não consegue, né? Fala assim, olha, por favor, não emana essa energia, né, na minha direção e tudo mais. Não, isso aí a gente não pode fazer, mas cuidar de como as coisas chegam até nós, nossa, isso a gente pode fazer de forma brilhante. E são vocês aqui, né, cuidando da vossa vida, cuidando do vosso caminhar e fluindo junto às forças do universo para uma vida melhor. Eu quero fazer um mantra com vocês. Vamos unir os nossos corações? Deixa eu tirar mais duas cartas. Olha isso, gente. Meu Deus, isso aqui é confirmação assim total e absoluta. Mais uma. Olha, aqui tá uma super confirmação para mim e eu gostei dessa taça estar com esse líquido. Olha, nossa, gente, é uma confirmação atrás da outra. Eu gostei disso aqui porque isso aqui mostra exatamente o que tem que ficar e o que não tem que ficar, né? Gostei muito dessa frequência para vocês. Então tem uma purificação acontecendo aqui, né? Vamos unir os nossos corações e vamos fazer um mantra. Este mantra que representa exatamente as energias que pulsam aqui através dessas lâminas lindas para vocês. Vamos unir os nossos corações? Então, o mantra que eu quero fazer com vocês é o primeiro da nossa leitura. Com certeza haverão outros. Então, convido você a se unir a mim, vamos unir os nossos corações e vamos fazer este primeiro mantra, que é a impressão energética da nossa leitura, que é o seguinte: eu sigo na direção do melhor. Eu sigo na direção do melhor. E eu decreto, está feito e assim é. Tá bom, meus queridos? Presta bem atenção na forma como o mantra aparece para vocês aqui no rodapé, para que todos possamos escrever dentro da mesma energia, dentro da mesma vibração, da mesma sintonia, tá bom, meus queridos? E que você possa levar esta energia para a sua vida. A ideia dos mantras é que quando a gente se une, nós criamos um campo áurico energético muito forte no sentido de plasmar, de atrair essas energias, essas frequências positivas de renovação, de progresso, de evolução, de ascese. Então a ideia é que todos nós possamos, e principalmente vocês, né, também da egrégora do signo de Câncer,
que nós possamos nos fortalecer e juntos, fazendo juntos os mantras, a gente possa potencializar as energias desta leitura favoráveis para vocês. Tá bom, meus queridos? Então, ativa, escreve aqui embaixo nos comentários, caso essa leitura sintonize no seu coração, e leva para a sua vida, porque o mantra é a impressão energética desta leitura para vocês levarem para as vossas vidas. Tá bom, meus queridos? Eu vou tirar uma mensagem aqui com este deck de oráculo e aí já falo para vocês destas 3 confirmações assim, uau, que vieram, tá bom? Então vamos lá. Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Câncer. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô, feito por mim, Anne Marques. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, gratidão aos nossos membros por todo o apoio, gratidão a você que contribui com o valeu aqui para o canal, gratidão a todos vocês por todo o carinho, pela vossa presença, pelas bênçãos que vocês emanam na minha direção, na direção de toda a minha equipe. Gratidão, nossa eterna gratidão é sempre por cada um de vocês, e é por isso que eu sempre abençoo vocês com as infinitas bênçãos da luz crística de ouro, aqui agora e por todo sempre, iluminando o vosso caminhar, iluminando as vossas vidas, os vossos feitos, as vossas escolhas, abençoando, protegendo vocês, meus queridos. E assim é. Nós vamos assim, juntos, nesta grande e poderosa energia do bem maior, corações unidos. Queridos do signo de Câncer, uma mensagem deste oráculo tão abençoado, as chaves douradas da nossa querida Mãe Terra, para os queridos regidos sob o signo de Câncer. Isso daqui é uma mensagem surreal. Que linda essa mensagem para vocês. E aqui, essa carta, ela tem tudo a ver com essa carta aqui, inclusive nas cores. Então, eu vou pegá-la também. Apareceu aqui, então vamos aproveitar. Depois, mais pra frente, eu vou tirar uma mensagem para vocês com um deck de Arcanjo Metatron. Tá bom, meus queridos? Pra gente ver uma mensagem bem bonita para vocês. Então, vamos lá. Eu tirei essas 3 cartas aqui. Aqui são mensagens extremamente profundas para vocês. Então, a confirmação para mim daquilo que eu havia dito, que a força do pensamento, ela é realmente muito importante. A gente não tem ideia do que nós podemos gerar através da força dos nossos pensamentos. E aqui vem não só a questão do pensamento, mas vem o pensamento de uma forma dobrada para vocês. É como se fosse pensamento ao quadrado, tá? Pensamento vezes pensamento. Então, quando nós temos esse pensamento muito forte e direcionado, dirigido, aqui vem para mim esse pensamento estável, esse pensamento que ele é discernido, que ele é deliberado, o que tem tudo a ver com a frequência do nosso ano, que também é regido, por 2 arcanos maiores, são sempre assim, né? Com exceção do ano que vem, mas nós temos o eremita e a lua fazendo a regência deste ano, né? Então, a energia do eremita é muito assim, né? De nós pensarmos, de nós não irmos assim, como se fosse um bichinho na luz, batendo aqui e ali, sem saber muito bem como navegar nas águas das nossas vidas. Não, existe um porquê do passo, né? Então, aqui a frequência do pensamento que está voltado para um eixo, para um ponto. E que ponto é esse? O ponto de que não dá mais para viver desta forma, o ponto em que a opressão em cima de vários bastões exercendo uma força insana em cima de um bastão só é muita coisa.
Então, assim, começa a ficar de uma forma que não é legal, né? A gente começa, envolve a nossa fé, envolve a nossa energia, envolve, sabe? Começa a saturar, começa a ficar realmente, oprime, né? Então, assim, faz com que a gente perca o nosso eixo. Então, a força do pensamento aqui, de uma forma muito precisa, muito contundente, ajuda e muito, ajuda e muito. E um grande desafio para vocês fazerem isso. Por quê? Porque quando nós estamos energeticamente abalados, o pensamento também vai ficar. Então, a maestria de reinar soberanos sobre o campo mental é um exercício assim fantástico e me mostra realmente a profundidade das pessoas no signo de Câncer com as quais essa leitura vai direcionada. Vocês sabem que as leituras aqui do canal, elas são de cunho reflexivo e são leituras voltadas para pessoas com este nível de profundidade, pessoas que têm comprometimento com o fluxo das vossas vidas e não indo no vai da valsa, né? Então, assim, não, é simplesmente sabendo o que quer, para onde ir e muito bem. É importante falar sobre isso, né? Às vezes a gente não sabe muito bem para onde a gente vai, mas saber o que a gente não quer, isso é fundamental. Então, assim, olha, eu não quero mais viver desse jeito, né? Eu não quero mais estar num trabalho onde eu me sinto toda hora lá embaixo, toda hora lá embaixo. Toda hora me fazem ficar olhando para os meus erros, se há erros, se houve erros, né? Enfim. Então, é só para aquele ponto, é só para aquilo que dá ruim, é só para aquilo que, sabe? Então, assim, não tem um descortinar, não tem um vislumbre, não tem uma visão para o longe, não, só se olha para baixo, só se pensa negativo, é uma coisa assim horrorosa. Não dá para viver assim, né, gente? Então, saber o que você não quer é o primeiro ponto de virada. E aqui com essas taças, né, me traz muito sobre aquilo que eu falei de precisa renovar, precisa deixar ir, porque tem tantas outras coisas. Olha, enquanto duas taças estão derrubadas, esse deck é muito profundo, gente, muito lindo mesmo. Estou muito feliz de tê-lo na minha coleção. Se você quer saber um pouquinho mais sobre todo este material que eu estou usando aqui nessa leitura com vocês, eu ainda vou mostrar outras cartas e tudo mais. Eu faço o convite para você acessar lá o site, tá? Aparece aqui embaixo para vocês, está aparecendo agora, tá? O link, o link não, o endereço, tá? O link tá aqui na descrição e tem fixado aqui embaixo nos comentários. Sempre deixo para vocês o material que eu estou utilizando na leitura, se você quiser saber mais, agora sim, mas se você quiser saber mais, ai meu Deus, arrume esse português. Então, se você quiser saber mais sobre a minha coleção de tarô, de oráculos, acesse o site, porque lá tem toda a coleção para vocês e sempre tem informações novas, sempre tem coisa nova lá para vocês, tá bom? Então aqui, gente, é muito sobre isso, né? Olhar para a potencialidade, olhar para as coisas boas, né? Não ficar só num lugar onde todo mundo só aponta os erros, só enxerga o negativo. E uma sensação aqui também que vem através dessa energia, dessa frequência, em que, poxa, só sabem enxergar o lado ruim de tudo, entende? Então, assim, precisa renovar, precisa transmutar essas forças, porque senão realmente a gente chega em casa, né? Se for trabalho, não é, se chega em casa do trabalho, se for dentro de um relacionamento, misericórdia, né? Porque ainda você chega do trabalho e vai ficar em casa e assim, se dentro de casa não é um lugar de paz, nossa, é muito desafiador. Então precisa fazer esta renovação, né? Precisa transmutar essas energias. Eu não estou dizendo aqui, né, gente, o que você deve ou não deve fazer. Eu estou falando com base nas energias das cartas que estão aqui. Mas é sempre muito importante que você pense assim como este rei que vem aqui para vocês, assim como este arquétipo. Pense sempre com os seus pensamentos, tá? Pense com a sua cabeça, não seja pensado, não seja pensado. E tome as suas decisões mediante aquilo que você julga ser melhor para você, tá bom? Isso é muito importante ser frisado,
com todo o respeito, com todo o profissionalismo que eu entrego a leitura para vocês, eu faço questão de falar isso para vocês, tá bom? É muito importante, tá? Que você pense com a sua cabeça, com os seus pensamentos. E aqui essa carta me traz exatamente aquela base que a gente precisa para tomar decisões assertivas. Então precisamos estar com os pensamentos equilibrados, precisamos ter uma estrutura mental. E como que a gente consegue essa estrutura mental? Em meio a toda essa situação para vocês, o grande desafio é buscar este ponto, este eixo, é buscar esse descanso mental, essa paz de espírito, essa paz que transcende todo o entendimento. Então, é ter aquele olhar como Jiddu Krishnamurti falava sobre olhar a vida como um grande observador. Então, é como a gente tem aqui com as cartas na mesa. Então, a gente sai da situação desafio, da situação dilema das nossas vidas e passamos, essa é a magia do tarô, né? O tarô nos permite ter esse olhar. Então, a gente olha e consegue ver os pontos em que a gente fala assim, nossa, realmente aquilo ali está pedindo por uma renovação, está pedindo por uma mudança, e aqui é literalmente a mão de Deus agindo, mediante o quê? Mediante o pulso que você emanou. Então, gente, vem forte para vocês aqui algumas práticas, tá? Não só no que tange a questão da oração, os mantras, isso vai ajudar muito você a tranquilizar os seus pensamentos para que você possa exercer esse planejamento com maestria, porque aqui o que acontece? É uma mudança que vem mediante um pensamento que já tinha surgido na sua cabeça, mas que você já tinha feito este planejamento. Esse ímpeto da mudança já estava dentro de você. Você já queria que isso... Lembra aquilo que eu falei sobre... Às vezes a gente nem imagina, mas a gente já está fazendo isso sem nem saber. Então, é sobre isso, né? Você já tinha isso dentro de você. Então, precisamos estar em paz, precisamos estar tranquilos, não podemos estar ali num sofrimento constante de alma, né, de essência, com o nosso coração oprimido, pequenino, aquela sensação, sabe, de parece que o coração, pluf, né, sumiu, foi dar uma volta, fica aquele vazio existencial. Então, assim, é muito importante que a gente consiga organizar os nossos pensamentos para fazermos um planejamento adequado e podermos, então, seguir mediante os caminhos e as coisas que vão aparecendo quando a roda começa a girar. Quando dá essa virada, que não é destino, é a mão de Deus agindo o tempo todo. Se a gente pensa, né, é a mão de Deus agindo o tempo todo. O que é o destino se não as mãos de Deus agindo nas nossas vidas, né? Mas tudo vem por conta desta estrela da alma aqui. É um momento novo para vocês, é um momento mais feliz para vocês, é um momento de mais amor, de mais paz, de mais autocuidado, sabe? De um alívio. Sabe quando a gente sente aquele alívio aqui no centro do peito? Aqui vem muito com esse verde esmeralda para vocês. É aquele alívio, é aquela paz, é aquele descanso. Então aqui vem para vocês também práticas de oração, as práticas dos mantras podem ajudar bastante vocês aqui que nós vamos fazer na leitura. E vocês podem fazer também dormir mais, descansar mais, cochilar, enfim, pode fazer um relaxamento. Isso tudo só vai ajudar você a organizar passo a passo aquilo que você deseja viver, que pode ser sobre uma solução dentro do seu trabalho, uma solução na sua vida, um novo passo. Como eu disse, para alguns de vocês existe a possibilidade de mudanças. Então pode ser que seja de repente uma viagem curta que você pode fazer aí, uma viagem a lazer, pode ser que seja uma mudança de bairro, pode ser que seja uma mudança de cidade para uma outra cidade, pode ser também, tá bom, meus queridos? Então existem essas mudanças acontecendo e a engrenagem começando a girar, mas você tem que estar pronta, você tem que estar pronto para acompanhar este fluxo. Por isso, o descanso também se faz tão importante, a paz interior, a paz de Deus que transcende todo o entendimento. Tá bom, meus queridos? Gente, que leitura é essa para vocês? E aqui essa carta tem tudo a ver com isso, tá? Olha, energia do número 9. Ai, gente, olha isso, olha. Meu Deus do céu.
Gente, olha, eu tenho que falar porque é surreal isso. Bom, para você que está chegando aqui no canal, saiba que exatamente isso que aconteceu agora é a paz mental, paz da mente, a paz mental que está aqui nesse oráculo. Então, esse tipo de situação, gente, acontece sempre. Ame sempre, sempre. Se você olhar todas as leituras de todos os 12 signos que eu posto, e aí depois de novo os outros 12 signos, enfim, se você olhar, se você acompanhar, você vai ver isso acontecendo em todos os vídeos. É impressionante isso, sério. É a coisa mais linda, é a mão de Deus agindo. E para mim, gente, é assim, são cartas que se conectam, como eu falando da estrela da alma, e eu nem tinha me atentado que realmente é essa a representação, só pode ser, né? Eu tô presumindo aqui, mas só pode ser. As cartas que trazem a mensagem que eu acabei de falar, desenhos que às vezes se interconectam. Então, esse tipo de sincronicidade sempre acontece. E para mim, é um respaldo do divino, por conta de todo o trabalho que eu entrego para vocês, da forma como é feito. Para mim, isso é um selo de qualidade de Deus, dizendo assim, Anne, sabe? Muito bem, tá no caminho, é isso, sabe? É abençoado. Então, está sendo abençoado. Eu fico muito feliz de poder entregar uma leitura tão completa para vocês, com tanta perfeição divina que se manifesta aqui neste espaço sagrado, feito com tanto carinho, com tanto amor, com tanta entrega, com tanto profissionalismo para vocês. Tá bom, meus queridos? Eu espero do fundo do meu coração que esta mensagem possa chegar aí no seu coração como um sopro suave de luz, amor, esperança, fé renovada, meus queridos, alegria e sempre muita, muita, muita inspiração, tá bom? Então vamos lá. Olha, encontre o equilíbrio. Eu vou começar com essa carta aqui. Encontrando o equilíbrio, aqui, gente, a energia do número 46, que se transforma na energia do número 10. E aqui a gente tem o 8, o 9 e o 10. Então, nós estamos num movimento aqui para vocês, aqui também tem energia do número 10. Então, assim, eu vou recomendar que vocês assistam a vossa leitura anual, tá bom, meus queridos? Eu vou deixar aqui no cantinho para vocês, como eu sempre faço, tá? A vossa playlist, que é Câncer 2025. Gente, dentro desta playlist tem todas as leituras que eu já fiz para você do signo de Câncer, neste ano de 2025, tá bom, meus queridos? Aí você clica lá, o primeiro vídeo que vai aparecer é a sua leitura anual. E por que eu estou recomendando que você assista? Por conta da conexão com esta leitura. E aí você vai ter os mantras da outra leitura anual para trabalhar junto com esta leitura, além das práticas de ativação. Então fica uma coisa muito legal para você incorporar no seu dia, tá bom? Então aqui energia do número 46, que na redução se transforma no número 10, número 1, ou seja, um começo para vocês, um novo começo, um momento da reviravolta positiva para vocês, de um novo movimento, de boas novas, de bons ares para vocês. Coloque-se fora da procrastinação e coloque-se fora da procrastinação e encontre um equilíbrio melhor entre o seu trabalho, entre o lazer, a espiritualidade, o exercício e os relacionamentos. Então aqui, gente, é sobre o equilíbrio de modo geral. É sobre nós encontrarmos e se conectarmos com as nossas energias, com as nossas vibrações. Aqui, esse tigre que tem aqui é a energia do Ti, é a energia do prana, é a energia divina e divina. E de vida e divina. Então, como que essa energia está fluindo? Perceba que, obviamente, com toda esta opressão, né, não estava acontecendo. Então essa carta ela vem como um sopro, um alento de renovação para vocês e mostrando a necessidade de encontrar o equilíbrio. Porque como estava não dá para ficar mais. Então como que tem que mudar? Muda, sim, muda com as mãos de Deus com toda certeza, mas muda também por conta da sua sintonia.
da sua sintonia, da força do seu pensamento. Pensamento dirigido vai criar uma vida de propósito, uma vida onde as coisas fluem de uma forma muito melhor, para um caminho muito melhor. Eu sigo na direção do melhor. Então, se tire, né? Saia, né? Aqui traduzindo, saia da procrastinação. Não fique mais esperando, né? E aqui mostra para mim que realmente a escolha já foi feita. Já saiu daquele passo de, eu fico onde eu tô, eu faço uma coisa. Não, o passo já foi dado. Agora é esperar pelo momento certo, das coisas certas chegarem, o seu momento certo de dar o passo, né? Então, assim, o momento realmente de procrastinar, essa fase já passou. Não tem mais atraso, só tem emancipação, só tem movimento. E aqui encontrando um equilíbrio, veja, em todas as áreas da vida. É trabalho, lazer, a parte espiritual, os exercícios e relacionamentos. Entende? Aqui também, gente, vem muito sobre a gente não ficar num movimento de se culpar, de achar que a gente errou, de achar que por que isso aconteceu comigo, o que eu poderia ter feito diferente. Avaliar as situações é sempre muito importante, com toda certeza. É assim que a gente vai ganhando, conquistando sabedoria. Mas ficar naquele ponto e que aquilo se transforme num martírio, num sofrimento eterno, aí isso é nocivo. No sentido de ficar carregando aquela culpa. É o momento de renovar. E esse ano vem pedindo isso para todos nós. Por quê? Porque nós estamos fluindo, ano que vem é o ano de energia 10. Então é o fim e ao mesmo tempo é o começo. Então, se queremos começar uma nova e melhor jornada, precisamos purificar tudo o que for possível, o tanto quanto for possível. Tá bom, meus queridos? Essa carta maravilhosa que eu tinha acabado de falar, né, gente? Fantástico. Trazendo energia do número 8, ou seja, é sobre essa plenitude, é sobre essa sensação de estar vivendo num momento muito melhor, com muita completude, com muita paz, com fé renovada, com energias renovadas, né? A paz mental. Estabeleça a paz na sua mente como a prioridade mais elevada e, olha isso, gente, organize a sua vida ao redor disso. Olha que lindo. E aí o que eu falo para vocês, que é ar ao quadrado. Parte através do pensamento. Existe uma lei universal que diz: o todo é a mente, o universo é mental. É um princípio hermético que fala sobre esta energia de que tudo começa a partir do pensamento. Tudo começou através de uma ideia, de uma consciência. O universo é esta consciência. Portanto, se nós queremos uma vida, queremos fluir na direção de uma vida melhor, precisamos ter essa paz mental. Em meio a um pensamento que está totalmente bagunçado, desalicerçado, não dá para a gente fluir. E olha o que vem para vocês, as práticas de descanso, de repouso, em que você possa tranquilizar o seu coração, que possa ser até também durante essa leitura. Muitos de vocês escrevem para mim, vou aproveitar essa carta aqui, muitos de vocês escrevem: Anne, sua leitura traz paz, sua leitura traz acolhimento. Gente, essa é a proposta do canal. Eu fico muito feliz de ouvir isso de vocês, de ter esse feedback, porque essa é a ideia. Nós vivemos num mundo onde o fator humano, infelizmente, está sendo colocado de lado. A forma como a gente se sente, a forma como a gente está, né, no nosso íntimo, não no que aparece no visual, mas o que está se passando dentro da gente é totalmente desprezível, é totalmente descaracterizado. E isso está produzindo uma série de questões desafiadoras e todos nós vamos sofrer as consequências disso, porque vamos somatizando. E isso está impactando a nossa sociedade mundial em níveis extremamente desastrosos. É uma lambança total, entende? Então, assim,
o canal foi criado com este propósito de acolher, de abraçar, de trazer uma mensagem que vai muito além de adivinhação. Eu acho esse termo horroroso. Então, eu creio que o tarô, ele é uma ferramenta, pode ser utilizada de cunho divinatório? Pode. Mas ele pode ir muito além. Como eu passo para vocês, existem possibilidades disso, tendências daquilo. Mas ele pode ir muito, mas muito além. É muito poderoso, muito poderoso. Dentro dessas 78 cartas, que é a quantidade de lâminas que nós temos num deck de tarô tradicional, a base, a essência, o alicerce, ok? Então, dentro dessas 78 cartas, meus queridos, contém toda a chave da sabedoria divina e da sabedoria mundana, da sabedoria material. Tá bom, meus queridos? Então, é realmente muito sério, muito sério. E foi por isso que eu criei este canal, para abraçar, para acolher. Tá bom, meus queridos? Então, olha só, energia do número 9. Então, eu falei para vocês que veio o 8, o 9 e o 10. Então, veja que é o passo a passo. Passo a passo. Eu vou construindo, eu vou alimentando os meus pensamentos, eu vou organizando os meus pensamentos, eu vou me tornando a frequência exata daquilo que eu desejo na minha vida. E vou nutrindo os meus passos, vou realizando o meu caminhar neste direcionamento, cuidando para renovar, cuidando para tirar de mim sentimentos que não são bons, sentimentos que não são positivos, sentimentos de mágoa, sentimentos de culpa, de remorso, por exemplo, né? Vou limpando, vou purificando e dessa forma eu vou entrando, vou fazendo parte da engrenagem do divino. Tá bom, meus queridos? Se dê uma pausa. Olha que perfeição, inclusive aqui nesses tons de verde. É muito lindo, é muita sincronicidade. E aqui eu gosto muito da forma como essa carta traz, ela traz um trocadilho que tem a ver com o que eu acabei de falar nesse exato instante. Então eu vou ler para vocês como está aqui na língua inglesa, ok? E depois eu faço a tradução porque fica muito bonitinho esse trocadilho. E aí quando a gente traduz perde um pouquinho, mas só para vocês verem que bonitinho que é. Então a frase diz assim, a carta diz assim, se dê uma pausa, um descanso. Então ela fala assim, you are a human being, not a human doing. Então human being, not a human doing. Então você é um ser humano, não um ser fazedor, né? Então assim, é sobre ser em essência. Então perceber que, ok, nós temos trabalho, nós temos as responsabilidades, mas até onde nós podemos aguentar? Entende? E aí, mas eu não tenho tempo, mas eu tenho muitas tarefas, mas eu tenho muitas coisas, mas eu tenho muitas responsabilidades, mas você não tem tempo para o principal projeto da sua vida, que é você? Opa! Tem alguma coisa aí, esse barquinho tá caminhando num direcionamento que não é legal. Não é legal mesmo, né? Não é legal mesmo. Então, perceber aquilo que eu falo para vocês do nosso mantra anual, que eu já vou fazer já com vocês, é exatamente isso. Então, aqui é uma terapia, é uma terapia gratuita, né? Quem quer fica, quem não quer não fica. Simples assim, é uma questão de escolha, né? Mas o mantra que eu passo para vocês, que é o mantra anual, ele vem exatamente para isso. É 2 segundos, nem isso, sei lá quanto tempo dá, é muito pouco para você começar o seu dia numa energia, tudo é vibração, tudo vibra. Então, começar lá em cima, sensacional, sensacional, né? Então, não seja tão duro com você, não seja carrasco, é aquilo que eu falo, sabe? A culpa, mas essa situação na minha vida, mas esse trabalho, mas esse relacionamento, poderia ter sido diferente. Gente, não vamos ficar nos martirizando com as coisas da forma que não estão boas. Vamos nos alimentar com coisas que têm possibilidade de crescimento e de renovação.
Aqui existe uma sustentação momentânea, mas nenhum momento desafiador nas nossas vidas tem que ser eterno. E se estiver nas nossas mãos a possibilidade dessa mudança, que na grande maioria das vezes está, né? Basta que a gente dê o passo, e aqui são vocês entrando nessa sintonia, isso aqui tem tudo a ver com a lei da atração, né? Então, vamos promover isso, porque ficar no papel de vítima é terrível. E ficar encontrando os culpados também piorou. Porque a gente é muito sobre aqueles princípios de todas as filosofias do Oriente que dizem a mesma coisa. E esse arquétipo vem para provar isso na leitura. Controle seus pensamentos, controle a sua vida. E aí, se o universo é mental, se o todo é mental, opa! Então significa que se eu controlo meus pensamentos, eu crio a realidade que eu desejo. Por quê? Porque eu entrei em sintonia com as forças do universo. Olha o chakra da estrela da alma, olha as modificações acontecendo. Aqui são vocês provando isso. Ipsis literis. Ipsis literis. A engrenagem gira. Gira porque tudo é uma questão de energia, tudo é uma questão de vibração. Quando a gente percebe isso, a nossa vida muda completamente. E são vocês alicerçando uma nova realidade. Então, não seja tão duro, tão carrasco. Quem de nós nunca é, né, gente? Então, assim, eu tenho tempo para trabalhar, eu tenho tempo para cuidar da casa, eu tenho tempo para fazer não sei o quê, mas eu não tenho tempo para mim. Como assim não tem tempo para você? Se dê uma pausa. Se dê uma pausa. Eu espero que essa pausa seja aqui na leitura, porque a leitura para vocês é a cada 15 dias. Então tem 15 dias para você trabalhar dentro desta leitura, né? É gratuito, gente, né? É algo feito com amor, de coração para coração, né? De coração para coração. É muito, muito legal essa troca nossa, é muito legal esse respaldo que eu tenho de vocês, é muito legal essa sintonia de crescimento, porque nos feedbacks que eu tenho de vocês é sempre nesse sentido: Anne, minha vida está se transformando, eu vejo as mudanças positivas, eu vejo as coisas acontecendo na minha vida, graças às coisas que você está transmitindo. Isso é muito legal. Por quê, gente? Porque você vai cada vez mais refletindo e vai ganhando um pensamento crítico sobre tudo que vai acontecendo, vai buscando conhecimento, vai buscando aprendizado. E o conhecimento, né, gente, o conhecimento liberta. E é exatamente essa energia aqui dessa carta. Se render. E olha só que lindo, né? Então eu falei para vocês, aqui o 9, aqui o 8, 35, 8, 46, 10, então 8, 9, 10, olha, passo a passo. Então, teve o momento da escolha, teve o momento de organizar os pensamentos. Para isso, eu tenho que estar descansada, eu tenho que estar em paz. Depois, o movimento de começar a já é um trabalho? Ok, vou procurar outro trabalho, vou lançar currículos, é uma mudança de casa, vou me programar para sair, vou juntar dinheiro, vou me organizar, entende? Então, assim, e aí o universo todo conspira dentro desta energia para que as mudanças aconteça. É uma troca. Até como a lei das correspondências, né? Assim como é em cima e embaixo, assim como é embaixo e em cima. E eu digo para vocês, assim como é dentro, é fora. Então, assim como é dentro de nós, acaba sendo no fora também, né? E aqui, olha só, a energia do número 38, que se transforma na redução na energia do número 11. A energia do número 11 é um número mestre, então vou pedir para vocês carinhosamente a darem uma pesquisada nessa energia do número 11 pelo significado numerológico. Então coloca em pesquisa assim, significado da numerologia, significado da numerologia do número 11. Tá? E aí vocês vão ver um pouquinho mais sobre o que o número 11 significa e reverbera, tá? E a energia do número 11 aqui para vocês, com todos esses tons de violeta, vem para mim muito forte também sobre essa energia aqui, chakra da coroa também, vem com essa energia de transmutação, de alquimia, ou seja, é sim sobre a saída de uma situação de chumbo. Olha a alquimia acontecendo, de uma situação de chumbo para um momento dourado. Não só na vida, mas também energeticamente falando. Eu sigo na direção do melhor.
Eu sigo na direção do ouro. Eu brilho como ouro. Vamos fazer este mantra. Que lindo este mantra, gente, que veio agora totalmente plasmado aqui para vocês, totalmente canalizado. Eu brilho como ouro. Eu brilho como ouro. E eu decreto, está feito, e assim é. Tá bom, meus queridos? Escreve, afirma, decreta isso para você e leva para a sua vida. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá, essa é a energia do número 11 que conecta a frequência de chama violeta, energia de mestre Saint Germain, tá? E também de Lord Melquisedeque. E eu vou tirar para vocês, vou até deixar aqui já na mesa para entrar na energia, eu vou tirar uma mensagem para vocês de Arcanjo Metatron, tá? Então essa energia do número 11 vem trazendo essa frequência de transmutação para vocês, de limpeza, de purificação. Se rendendo. Dance com aquilo que é do que aquilo que não é. Eu vou traduzir de uma forma mais literal porque fica melhor para a gente aqui. Então, muitas vezes não dá para a gente traduzir ipsis literis, porque senão acontece como, por exemplo, o erro na carta que a gente tem, né, no arcano maior, do dependurado, que acabou virando enforcado quando veio aqui para o Brasil. Isso é um erro crasso, né? Não é o dependurado, na verdade, não é o enforcado, é o dependurado, né? Então, assim, isso é um erro muito crasso, colocar o arcano como enforcado. Não é essa tradução. Então, existem certas coisas que a gente tem que observar quando for traduzir, porque fica realmente com um sentido meio esquisito. Então, eu vou traduzir para vocês da seguinte forma: faça limonada com os limões que você tem, né? Então, assim, é mais fácil a gente agir com aquilo que a gente tem naquele momento, que é exatamente isso aqui, do que com aquilo que a gente não tem. Então, vamos supor, tá dando tudo errado, tá difícil a situação, derramou tudo, tá uma lambança, mas existem ainda 3 taças que estão de pé, entende? Então, vamos tentar se segurar naquilo que tem de importante, naquilo que tem de relevante, naquilo que tem de bom. Anne, mas meu relacionamento tá um caos, tá difícil demais, não dá para segurar em nada, tá horrível. Tudo bem, dá para sair de casa agora? Você consegue se sustentar saindo dessa forma? Não, não de um jeito, não do outro. Então não é o momento de você sair. Não é o momento de fazer nada. O que você pode fazer, quer dizer, no sentido de sair, o que você tem que fazer é estuda as possibilidades, observa e faz a limonada com o que você tem. Ou seja, segura a situação dessa forma até que você possa fazer a mudança. No trabalho, a mesma coisa, não vai sair sem ter outro emprego em mãos. Não vai sair sem ter algo pensado, discernido, deliberado. Lembra da energia do eremita. Lembra da frequência do ar ao quadrado para vocês. O que é ar ao quadrado aqui, né, gente? Às vezes eu falo de matemática e eu penso que todo mundo está entendendo. Ar ao quadrado é ar vezes ar, tá? Ar vezes ar. Então vira ar ao quadrado, tá? Então, assim, é isso, né? Então, assim, a gente precisa pensar antes, mas enquanto não dá para fazer a mudança, vamos tentar tirar o máximo do proveito da situação. E aí a carta fala isso, né? Tire o máximo de proveito da situação. E às vezes, gente, tem um ensinamento que a minha mãe me trouxe, né? Que ela diz o seguinte: nós estamos sempre no lugar certo. Ai, que isso é terrível às vezes, né? E quando ela fala para mim, filha, nós estamos no lugar certo, ai, não queria não, né? Não queria não. Mas, gente, é uma questão de entendimento, é uma questão de sabedoria que flui. E muitas vezes, todas as vezes, porque não existe acaso e a gente não tá aqui ao léu. Então, a gente não tá jogado às traças, assim, né? É aquilo que eu falo. A mão de Deus, que sabe muito mais do que a gente, né? Então, é sobre os planos, entender esse movimento e fluir em harmonia, não no sofrimento, não no martírio, né? Então, ela fala assim, nós estamos no lugar certo, nós estamos sempre no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Então, entender a sua presença dentro deste cenário desafiador é de suma importância. Então, se ainda não virou clique perfeitamente da forma como você gostaria, saiba que essa mudança tem chances grandiosas de acontecer, sim.
Mas enquanto ainda não muda, veja o quanto você pode crescer. Veja o quanto você pode aprender em cima desta situação. A vida, ela se vive vivendo. Não dá para a gente pular etapas. E sempre existe oportunidade de crescimento, de sabedoria, de expansão da nossa consciência. Tá bom, meus queridos? E é isso que vocês estão fazendo aqui, tá bom? Essa paz interior e brilhando como ouro, tá bom, meus queridos? Vou tirar uma mensagem para vocês com este deck de arcanjo, que traz mensagens de arcanjo Metatron. A gente tem a presença aqui, então, de fogo violeta, né? De mestre Saint Germain, Lord Melchizedek. E agora de arcanjo Metatron para vocês, uma mensagem para os queridos regidos sob o signo de Câncer. Nós temos a presença aqui também nas cartas do tarô do número 9, então mais um motivo para você assistir a sua leitura anual. Eu vou deixar aqui para vocês, bem no cantinho da tela, eu vou deixar para vocês o vídeo, tá? É o vídeo da leitura anual para vocês assistirem, tá bom? A de 2025, antes eu tinha deixado a playlist, agora eu deixo o vídeo para vocês assistirem, tá bom, meus queridos? E tem essa energia de números mágicos, então ativando essa frequência, mostrando para mim, confirmando que é um sim grandioso, monumental, extraordinário, inimaginável do universo para vocês, tá? De um caminho realmente muito melhor. Vocês estão no caminho certo, o pensamento é esse, pensamento deliberado, diligente, paz mental, limpa, purifica aquilo que não está te fazendo bem, transmuta essa energia, se proteja, faça suas orações e sintoniza nas forças do descanse, faça os seus momentos, né, de relaxamento, coloca uma música gostosa para você, tá bom, meus queridos? Se permita dar esta pausa. Isso pode estar totalmente conectado nessa carta aqui. Eu vou deixar essas duas juntas aqui, ó, né? Encontre o equilíbrio nesses pontos de conexão, de descanso, tá? Vamos lá, uma mensagem de arcanjo Metatron para os queridos regidos sob o signo de Câncer, fundo do deck. Nossa, gente, meu Deus do céu. Eu fico, olha, que chega, uau, meu Deus. Olha, que lindo. Conquistando o medo. Dominando o medo, conquistando o medo. Não há o que temer, né? Principalmente quando a gente sabe, e esse é um ensinamento do meu querido vô, que ele falava assim, nós nunca estamos sozinhos. Eu vou deixar aqui para vocês essa carta aqui. Nós nunca estamos sozinhos, nós estamos sempre sendo amparados, sempre. Então não há o que temer, né? Realmente não há o que temer. Comece hoje. Vou deixar aqui para vocês. Bom, vamos ver o que veio. Olha, ai gente, meu Deus, eu fico assim, num estado de graça profunda, porque é muita sincronicidade e eu só tenho que agradecer. Olha, a energia dos pássaros, que são aqueles que trazem a boas novas. Eu sempre falo isso para vocês. Pode ser que vocês estejam, aqui é uma gaivota, aqui é uma pomba, pode ser que vocês estejam vendo pássaros neste momento. Isso é um sinal muito positivo. A leitura de vocês está cheia de sincronicidades. E a gente sempre tem que ter esse feeling, essa fé de que realmente nós não estamos sozinhos e que Deus conversa conosco de diversas formas. Então, sempre que vem os pássaros, né, quem me acompanha sabe que eu sou apaixonada por pássaros. Eu amo todos os animais, mas realmente os pássaros, eles têm uma conexão comigo, eu tenho uma conexão com eles muito grande. E assim, eles são seres ascensionados já, eles estão aqui de brinde para nós, né? Então assim, se é que pode dizer dessa forma, mas eles estão aqui para nos alegrar, eles estão aqui para renovar as nossas energias e para dizer pra gente, toda vez que eles aparecem nas nossas vidas, na minha mesa, fique tranquila, fique tranquilo, fique em paz, né? O divino, a mão de Deus está agindo na sua vida.
de forma grandiosa, de forma inimaginável, até muito maior do que você possa imaginar, né? De trazendo toda essa renovação que você precisa, toda a renovação necessária e muito mais. Tá bom, meus queridos? Então, assim, é muito lindo ver isso e compartilhar isso com vocês, né? Então, aqui, olha só que interessante. A energia do número 13, que se transforma na frequência do número 4, que é sobre essa base, é sobre esse alicerce. E é sobre dar essa base tão necessária para que, por exemplo, você faça as mudanças com total respaldo. Aquilo que eu falei, não é simplesmente, eu vou sair, né, no movimento apaixonado, eu vou sair e vou para onde? Vou fazer o quê? Vou viver do quê? Entende? Então, assim, existe base, existe muito respaldo, existe estrutura pensada, discernida, planejada, organizada para se fazer a mudança de forma pontual, de forma PIM, de forma correta, de forma assertiva, tá bom, meus queridos? E aqui a energia do elemento ar, que eu tinha falado para vocês, que era ar ao quadrado, é perfeito, e aqui voe livre. Então não tem mais, sabe, aquele aprisionamento, não tem mais aquela energia, sabe, de ficar, olha essas correntes aqui, de ficar vivendo dentro de um cenário, de um contexto emocional que gerava, né, sofrimento, que gerava sentimentos negativos, porque realmente estava desafiador demais viver ali naquela situação. Era uma grande prisão, né? Então agora você pode fluir, expandir os seus horizontes, descortinar e o formato também, né? Que lindo. Então você pode expandir, você pode fluir, assim como os seus pensamentos que criam, você pode também fluir neste novo direcionamento. Que lindo. Essa carta, então, aqui o 13, aqui o 25, trazendo energia do número 7, que traz essa frequência espiritual para vocês aqui na leitura, que vem 2 vezes, tá? Aqui o 17, novamente energia do 8 para vocês, então essa energia de completude, desse abastecimento interno que eu falei, que eu me referi sobre essa questão, né, ao longo de todo o globo terrestre. Então, a necessidade desse sentimento de preenchimento de vida interna, sabe, que é tão levada, que não é nada levada em conta, na verdade, né? Então, paixão. Ame a sua vida. Olha que lindo isso, gente. É tão importante isso. Isso é tão importante. Ame a sua vida. Ame a dádiva da sua vida. E é tão importante frisar isso, valorizar isso, porque é um presente que nos fora dado, sabe? É uma dádiva muito grande. E eu vou fazer com vocês agora, segurando essa carta, vibrando dentro desta energia, eu vou fazer com vocês o nosso mantra anual, que é o nosso mantra luz para o ano de 2025. Você que sabe, escreve aqui nos comentários. Você que ainda não sabe, vem comigo. Vamos juntos fazer este mantra? Vamos unir os nossos corações? Então o mantra é o seguinte: eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas, eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas, e eu decreto está feito e assim é. Tá bom, meus queridos? Convido você a se unir a nós nesta grande e poderosa corrente do bem maior de luz e de amor, a realizar este mantra todos os dias de manhã. Assim que você despertar, você já começa a fazer este mantra. Pode unir com os outros mantras da leitura e da leitura anual também, tá bom, meus queridos? E a ideia é que você faça pela manhã. Se você quer saber um pouquinho mais sobre o porquê deste mantra, o porquê deste projeto, que eu vou até o dia 31 de dezembro de 2025 fazendo com vocês ele em todas as leituras, então dá uma olhadinha lá no site, porque tem informação sobre este mantra, explicando para vocês o porquê dele, tá bom, meus queridos? Então essa carta fala sobre esse resgate, sabe,
em meio ao cansaço, tem a ver com aquilo que eu falei de você ser a sua prioridade, entende? Então assim, ame a sua vida. Se você não tem tempo para se dedicar, então você não se ama, essa é a verdade. Se você não tem tempo para se dedicar a você, se tem tempo para se dedicar a tudo, mas não tem tempo para se dedicar a você, então cadê o amor que você tem pela pessoa mais importante da sua vida, que é você? Entende? Então assim, é preciso que a gente tome posse, se apodere desse presente, dessa dádiva que é as nossas vidas. Tá bom, meus queridos? E aí vem, né, essas frequências para vocês de se dê um descanso, encontre o equilíbrio, resgate a paixão, o tchatcha pela sua vida. Eu procurando o deck tá aqui. Resgate a paixão, o amor pela sua vida, né? Renove-se, renove as suas forças, renove as suas energias. Tá bom, meus queridos? Vou finalizar com vocês tirando uma mensagem desse deck muito especial que fala sobre os sussurros da nossa alma. O que a sua alma, Câncer, está sussurrando para você neste momento da sua vida? Quais são os sussurros da alma dos queridos regidos sob o signo de Câncer? O que eles precisam saber? Uma mensagem final, por gentileza, para os queridos regidos sob o signo de Câncer. Vamos lá, deixa eu arrumar aqui para vocês direitinho. Vou deixar assim, Vamos deixar assim. Deixa eu abaixar um pouquinho. Eu vou colocar a carta aqui em cima, gente. Fica bem bonito para vocês. Aquele momento de arrumar a mesa, né? Vocês sabem que para mim o tarô é sagrado, então tem que ficar muito bonitinho para vocês. Vamos lá, uma de cima. Olha isso, meu Deus do céu. E uma no fundo do deck, olha. É perfeito. E eu vou finalizar com uma mensagem linda para vocês. Linda, linda, linda. Deixa eu ver onde eu vou colocar aqui. Vou deixar aqui assim no cantinho. Pronto. Então, equilíbrio é perfeito. Esse equilíbrio vem de dentro. Esse equilíbrio vem das práticas de self-care, vem do descanso, vem dos pensamentos em equilíbrio, tá? É muito perfeito. Pensamento equilibrado, pensamento organizado, e a vida passa a fluir dentro deste direcionamento, dentro deste plano de ação. Totalmente voltado, né, com o Tchatcha, com o Chi, a partir desse equilíbrio, grounded, aterrado, e assim você manifesta. É aquilo que eu falei, é um sim. Você manifesta a vida dos seus sonhos, você segue na direção de um caminho melhor, porque assim você deseja, assim você age, assim você cria a sua realidade em sintonia com as forças do bem maior, com as forças do universo, em sintonia com a estrela da sua alma. E sempre que vem um dragão nas leituras, o dragão é aquele animal de poder que ele ele faz a sintonia com os 4 elementos: ar, terra, fogo e água. E aí ele traz um questionamento muito bonito, muito importante, porque ele fala assim: você está pronta, você está pronto, Câncer, para viver uma vida extraordinária? E aí eu coloco para vocês: vocês estão prontos para viverem uma vida repleta de realizações, para viver uma vida incrível, inimaginável? Yes! Câncer, que leitura linda, eu tô muito feliz, tem muita sincronicidade, tem muita mensagem linda para vocês. Eu tô muito feliz de poder entregar essa leitura para você do signo de Câncer, sempre uma leitura que vibra muito alto, muito positiva, sempre uma mensagem muito profunda para pessoas profundas. As vossas leituras são sempre lindíssimas, riquíssimas, assim como vocês, meus queridos. Toda a minha gratidão pela vossa presença e pelo vosso carinho mais uma vez. Tá bom, meus queridos? Câncer, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe
com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. Convido você carinhosamente, meus queridos, a visitar. Conheça o nosso site, aparece aqui no rodapé deste vídeo, está aparecendo agora aqui para vocês, é o endereço, tem também na descrição e tem fixado no primeiro comentário. O endereço é www.oequinociotarot.com.br. Acesse, eu vejo você também lá. E Câncer, nunca se esqueça de celebrar sempre a sua vida, de celebrar sempre as suas conquistas. Saiba que você veio a este mundo para viver uma vida extraordinária. Se ame, ame a sua vida. Yes! E assim é. Eu sou Anne Marques e desejo a você, Câncer, as infinitas bênçãos da luz crística de ouro nas vossas jornadas, aqui, agora e por todo o sempre. E assim é. Eu vejo você, Câncer, na sua próxima leitura. Até breve. Tchau, tchau!